Bem-vindos ao CM Curioso. Neste vídeo mostramos como um dos maiores do mundo e o aeroporto mais movimentado é construído. A construção do aeroporto será realizado em um total de 4 fases até a conclusão. Fique ligado e curta o vídeo. Por falta de espaço para construir pista adicional em Istambul, o crescimento do aeroporto de Ataturk está sendo restrito devido ao crescimento da cidade. A autoridade aeroportuária turca não permitindo carga adicional ou fretamento de voos para o aeroporto e com agravamento do congestionamento do tráfego aéreo foi decidido construir um novo aeroporto para servir Istambul, aproximadamente 35 km, cerca de 22 milhas de Istambul. A construção do aeroporto está ocorrendo no total de 4 fases a ser concluído até 2027, com um total custo de cerca de 12 bilhões de euros sobre 14,25 bilhões de dólares está previsto para gerar 225 mil postos de trabalho. O novo aeroporto de Istambul é o maior projeto de infraestrutura na história da Turquia. Começou de novo uma área de 76,5 milhões de metros quadrados, isso é cerca de 818 milhões de pés quadrados. 29,5 milhas quadradas ou 18.880 acres na costa do Mar Negro de Istambul, uma vez concluída em 2027 a 29,5. Aeroporto de milha quadrada será maior do que aeroporto de Xangai Pudong Chicago O'Hare, aeroporto Londres Heathrow. Novo aeroporto será ainda maior do que a ilha de Manhattan, que é cerca de 22,8 milhas quadradas. A fase do maior aeroporto do mundo em termos de passageiros anuais, capacidade iniciada em junho de 2014 e concluído em outubro de 2018, foi concluído em tempo recorde de apenas 42 meses, enquanto o projeto foi inicialmente previsto por muitos para levar 10 anos em condições normais quando comparado com outras construções de aeroportos em todo o mundo, enfatizando o fato de que processo de design sozinho pode levar até 4 anos. Em projetos como este, 700 mil metros cúbicos de solo são perfurados e transportados todos os dias. 1.453 caminhões estavam realizando escavações. Durante a construção da primeira fase, 12.400 furos e poços de teste foram perfurados, 3.159 construção equipamento operado sem parar, 750 milhões cúbicos metros de solo foram escavados, 320 milhões de metros cúbicos de enchimento de obras foram realizadas, 7 milhões de metros cúbicos de concreto foram derramados. Sim, a primeira fase do aeroporto de Istambul é o maior projeto de infraestrutura da história da República Turca. Foi planejada para ser concluído em tempo recorde de apenas 42 meses, o que já o torna o maior terminal de aeroporto do mundo. Construção sob um único teto. A primeira fase consiste no terminal de passageiro anual com capacidade de 90 milhões e uma área de 1,4 milhão de metros quadrados, cerca de 1,5 milhões de pés quadrados, tornando o maior terminal de aeroporto do mundo construindo sob um único telhado, apesar de Dubai. Terminal 3 do Aeroporto Internacional tendo uma área de piso maior em 1,7 milhões de metros quadrados. Cerca de 1,8 milhões de pés quadrados devido túneis conectando seus 2 saguões.
O aeroporto de Istambul serve com estacionamento área que tem uma capacidade total de 40 mil veículos, 18 mil espaços internos em 22 mil espaços ao ar livre. O marco aéreo do aeroporto de Istambul, torre de controle de tráfego, foi desenhado por Pininfarina e a Econ mistura influências do aeroespacial e setores automotivos com elementos evocativos da cultura turca. São 90 metros, cerca de 295 pés de altura em uma área de 6.085 quadrados metros, cerca de 65.500 pés quadrados, o que o torna a maior do mundo. Torre de controle de tráfego aéreo de aeroporto. A inspiração desta torre de 360 graus é desenhado da flor da tulipa, um símbolo na história turca em a rica herança cultural de Istambul, e com sua forma aerodinâmica a torre será visível para todos os passageiros viajando entre Europa e Ásia. Na primeira fase de construção são 5 pistas variando de 3.060 metros para 4.100 metros, isso é cerca de 10 mil pés para 13.450 pés. Música. Haverá também 2 pares de paralelos, pistas conectadas a 8 paralelas pistas de táxi a oeste da principal terminal, aproximadamente 4 milhões de metros quadrados. Cerca de 4,3 milhões de pés quadrados de espaço. Além disso, o aeroporto contará com 3 blocos técnicos para reparos, manutenção e abastecimento, bem como uma torre de controle de tráfego aéreo, 8 torres de controle de rampa e cabides para carga e aeronaves de aviação geral. Vão construir um sistema de combustível com 12 km, cerca de 7,5 milhas de tubulação subterrânea, a transportar combustível do porto para os 10 enormes tanques de combustível do aeroporto através de um túnel subterrâneo. Terminal que pode ser facilmente abordado por jatos super jumbo como o Airbus A380 e Boeing 747-8. O comprimento total dos cabos usados para sistema se estenderá da Turquia à Índia, 4.500 km, cerca de 2.800 milhas de cabos de cobre, 2.500 km, cerca de 1.550 milhas de fiação de fibra. Assim, o aeroporto de Istambul tem 42 sistemas de bagagem com quilômetros de extensão, capacidade para lidar com quase 30 mil sacos por hora. Também é instalado com bagagem antecipada, sistema de armazenamento de bagagem que chega cedo.
segunda etapa adicionará uma terceira pista independente a leste da terminal principal, bem como uma quarta pista remota com um leste direção oeste, pistas de táxi adicionais e áreas de avental. A terceira fase está prevista para adicionar um segundo terminal de passageiros com capacidade de 60 milhões passageiros anuais e uma área estimada de cerca de 960 mil metros quadrados, cerca de 10 milhões 300 mil pés quadrados, bem como uma adicional pista e uma nova área de instalações de apoio. A última e quarta fase de expansão vai junto com a adição de outra pista permitir a construção de satélites terminais com capacidade combinada de 50 milhões de passageiros numa área de até 800 mil metros quadrados, cerca de 8,6 milhões quadrados. Incluiu a construção de 143 pontes de embarque de passageiros, 500 pontos de check-in, 143 portões e 228 pontos de controle de passaporte em Istambul Aeroporto, que foi concluído e colocado em serviço dentro de um restrito tempo de 42 meses. Dentro do aeroporto de Istambul será possível realizar transações através de robôs, inteligência artificial, facial reconhecimento ou outros. Informação é equipado com tecnologia de ponta. Tecnologia como sistema inteligente sem fio, internet, rádio e LTE com GSM de nova geração. Sensores de infraestrutura que fala, objetos para o conforto e facilidade dos passageiros. Vários outros serviços também devem estar em operação, incluindo passageiro frequente de hospitais e salões VIP, salas de oração, centros de convenções e hotéis. Espera-se que alguns deles façam parte do projeto da cidade do aeroporto de Istambul.
vez totalmente concluído em 2027, o aeroporto terá 6 conjuntos de pistas, 16 pistas de táxi e um total anual de passageiros capacidade de 200 milhões de passageiros e o aeroporto vai receber voos para mais de 300 destinos, que o tornará o maior do mundo aeroporto por tráfego de passageiros em comparação com Hartsfield Jackson Aeroporto Internacional de Atlanta. Atualmente o aeroporto mais movimentado do mundo atende 107 milhões de passageiros por ano. O aeroporto exibirá 4 terminais, edifícios com interligação acesso ferroviário que combinam para um total de área interna de 3,2 milhões de metros quadrados de avental, com uma capacidade de estacionamento de 500 aeronaves, 55 mil metros quadrados de lojas VIP, duty free, salões, instalações de carga e aviação geral, Palácio do Estado e estacionamento interno e externo que pode acomodar até 70 mil carros, um centro médico, resgate de aeronaves e combate a incêndios, estações, hotéis, centros de convenções, usinas de energia e estações de tratamento de águas residuais também a ser construído. É isso por este vídeo. Obrigado por assistir.